Até hoje, adulta, ainda sinto um arrepio só de lembrar do que aconteceu quando eu tinha apenas 8 anos. Quando eu era criança, minha escola era pequena, quase familiar. Todo mundo conhecia todo mundo, e era o tipo de lugar em que os pais confiavam sem hesitar. E foi exatamente por isso que ninguém desconfiava da professora Andrea. Ela era o tipo de pessoa que todo mundo elogiava. Calma, paciente, sempre sorrindo, sempre com um presente ou um mimo para os alunos. As mães a adoravam, os colegas de trabalho a elogiavam, e as crianças, bom, as crianças a achavam legal. Nada muito além disso. Eu era uma das mais quietas da turma. Gostava de desenhar, ficava mais sozinha, e não gostava muito de chamar atenção. Talvez por isso ela tenha escolhido justamente a mim. Tudo começou com pequenos gestos. Ela sempre me chamava de minha princesinha, me dava doces escondidos e dizia: não conta pra ninguém, tá? É nosso segredinho. Mesmo tão pequena, aquilo já me parecia estranho. Criança entende mais do que os adultos imaginam. Com o tempo, ela passou a pedir que eu ficasse na sala depois da aula. Dizia que queria ver meus desenhos, que eu era especial. Meu pai trabalhava o dia inteiro e minha mãe tinha horários malucos. Então às vezes eu acabava saindo por último mesmo. Ninguém via problema. Até que um dia ela me ofereceu carona para casa. Eu recusei na hora, porque desde pequena meus pais sempre disseram para nunca ir com adultos que não fossem da família. Mas ela insistiu com um tom que me arrepiou. Seu pai se atrasou, eu vi ele indo embora. Eu posso te levar. A gente chega rapidinho. Ele não tinha ido embora. Eu sabia disso. Mas ela afirmou com tanta segurança que por um instante me confundiu. Aquilo não era mais carinho, era manipulação. Naquele dia eu inventei que precisava ir ao banheiro e corri para a secretaria. Fiquei ali sentada até minha mãe chegar. E quando contei para ela, ela ficou preocupada. Mas achou que eu tinha entendido errado, que talvez fosse só gentileza da professora. Mas eu sabia o que senti. Sabia que não era isso. A situação piorou semanas depois. Um dia, no final da aula, a professora Andrea me chamou para pegar meu caderno. Quando entrei na sala, ela fechou a porta. Disse que precisava conversar comigo. Ela falava baixo, quase sussurrando, com um olhar que não combinava nada com o sorriso treinado que ela mostrava aos pais. Ela disse que eu era muito importante para ela, que ela queria cuidar de mim, que eu era a filha que ela nunca teve. E então, do nada, ela me contou que estava procurando uma casa nova e que tinha um quarto perfeito para mim. Lembro até hoje de sentir meu estômago virar. Ela continuou dizendo que algumas famílias não valorizam seus filhos como deveriam e que se eu fosse morar com ela, seria a amada de verdade, que ela faria de tudo por mim, que eu só precisava confiar nela. Eu comecei a chorar baixinho. Ela se agachou na minha frente e tentou me abraçar, mas eu recuei. Ela sorriu, mas o olhar era frio. Você não precisa ter medo de mim, Camila. Eu sei o que é melhor para você. Naquele momento, alguém bateu a porta. Era a coordenadora, chamando a professora para uma reunião. A expressão da Andrea mudou tão rápido que eu entendi, mesmo sendo criança, que ela estava interpretando um papel na frente dos outros. Quando ela abriu a porta, eu corri. Cheguei em casa tremendo. Minha mãe, dessa vez, percebeu que algo realmente estava errado. Fomos na escola no dia seguinte. A diretora ouviu tudo, mas parecia desconfortável. A professora tinha reputação impecável. Mas minha mãe insistiu, pediu que olhassem as câmeras, pediu que investigassem. E foi aí que a máscara caiu. Descobriram que Andrea havia tentado levar outras crianças para conversas privadas. Uma mãe relatou que ela passou dias perguntando onde a filha morava. Outros pais contaram que ela ofereceu carona sem autorização. Uma funcionária da limpeza disse que a viu chorando sozinha na sala, murmurando que um dia ela teria o que merecia. Aquilo foi suficiente. A escola a afastou imediatamente. E foi aí que a parte assustadora aconteceu. No dia seguinte, ela apareceu na porta da minha casa. Minha mãe chamou a polícia na hora, e ela foi retirada dali aos gritos, dizendo que estavam roubando a criança dela. Depois disso, descobrimos que ela tinha um histórico psicológico complicado que a escola jamais tinha investigado direito. Ela sumiu do estado. Nunca mais ouvimos falar dela. Eu cresci. Fiz terapia. Por muito tempo tive medo de professores, medo de adultos legais demais, medo de ser especial para alguém. Hoje entendo que nada daquilo foi culpa minha. Mas também entendo que monstros nem sempre têm dentes ou garras. Às vezes eles sorriem. Às vezes ganham presentes para as crianças. Às vezes se escondem atrás de uma profissão que inspira confiança. E às vezes eles tentam levar você embora. Essa foi a história da professora que tentou me sequestrar. E da sorte que eu tive por conseguir escapar antes que fosse tarde demais.